Bom, boa tarde mais uma vez. Vamos dar início então à nossa... Olha, eu nem dei tempo. Boa tarde. Boa tarde. Legal, sejam bem-vindos. Mais uma palestra do projeto Oficinas de Estudos da Preservação, realizado pelo escritório do IFAM na região dos Lagos. Em nome da Gabriela, que é a chefe do escritório, eu agradeço a presença. Vou apresentar o professor Geraldo Ferreira, bacharel em Direito e Administração, mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, onde também é professor convidado do curso de pós-graduação. Participou entre 2000 e 2002 da preparação dos contingentes brasileiros através da ONU, das Nações Unidas, que foram para o Timor-Leste prestar ajuda humanitária. Sócio fundador do Instituto Cultural Casa da Flor, junto com Amélia Zaluar, desde 87. É o instituto que trabalhou para a preservação e manutenção da Casa da Flor, do seu Gabriel Joaquim dos Santos, patrimônio cultural nacional, com sede em São Pedro da Aldeia, e vive e pesquisa São Pedro da Aldeia desde a infância. Veio muito menino para cá ainda com o pai e está aqui desde então. E nos honra com essa palestra para falar sobre um histórico da escravidão no Brasil, rápido até porque foram muitos anos, né? Um breve histórico e a presença do rei de São Pedro da Aldeia. Com você, Geraldo Ferreira, obrigado. Muito obrigado. Bem, quando eu era jovem como vocês e comecei a estudar História do Brasil, me impactou muito o fenômeno da escravidão. Eu achei aquilo uma ignomínia, coisa execrável, e sempre fiquei pensando como é que um país como o Brasil, o nível de civilização que a gente tinha no século XIX, né, acabou sendo o último país do Ocidente a abolir a escravatura. Fomos os últimos. Então eu sempre fiquei intrigado se isso era um fenômeno exclusivo nosso ou como é que era. E na verdade, quando a gente estuda um fato histórico, a gente não pode estudar esse fato histórico isoladamente. Esse fato histórico faz parte de um contexto. E aí eu comecei a pesquisar um pouco em torno do assunto. E aí eu queria fazer com vocês aqui uma breve recapitulação dessa história da escravidão. O primeiro fato a ser colocado é que a escravidão é um fenômeno social. Examinando a história do homem ao longo do tempo, em todas as civilizações a gente teve escravos. E para nós interessa mais a civilização ocidental, esse é um pouco o Oriente e focar um pouco mais na nossa cultura ocidental. E aí, como vocês sabem, né, na Grécia e em Roma era muito comum a escravidão. Havia senhores e escravos na Grécia e Roma, um berço da civilização ocidental, né, civilizações bastante adiantadas da antiguidade tinham escravos. Havia escravidão em Grécia e Roma. Na Idade Média, na Europa Oriental e Central, também havia escravidão. O dono da terra, o senhor da terra, ele tinha os servos da terra, que moravam dentro daquela propriedade e não podiam sair, não eram livres para viver as suas vidas. Eles viviam vassalagem ao dono da terra. Então, na verdade, é um rótulo diferente, mas o papel deles era exatamente o papel de escravos, né? E também havia uma outra, escravo em inglês, hoje é slaves. E na Europa Central, que hoje a gente chama aqueles povos eslavos, que na verdade eles eram povos que tinham sido escravizados por outros povos. Tanto escravidão em Grécia e Roma, na Antiguidade Clássica, escravidão na Idade Média e também na Idade Contemporânea, entendido a Idade Contemporânea da Revolução Francesa em diante. Houve escravos na África e na América, inclusive no Brasil. Então, é um fenômeno social. Fica aqui mais aí do Rosário, minha esposa chegando aqui para me controlar. Então, houve escravos
durante todo o tempo, né? Um outro ponto interessante é como é que o indivíduo passava a ser escravo? Como é que ele deixava de ser um cidadão livre e virava escravo? Né? Então havia várias formas do cidadão perder a liberdade e virar escravo. Então estou mencionando aqui algumas delas. A primeira é por terem cometido algum crime grave. O cidadão cometia um crime grave, ele perdia o direito à liberdade e era escravizado e era vendido e era negociado como um escravo. Ele teve a liberdade de ser um homem livre, cometeu uma falta grave, virou escravo. Então era uma forma de virar escravo. A outra, por dívida. O indivíduo se endividava com empréstimo, com um terceiro, não podia pagar a dívida, então o cidadão pegava ele como escravo. Então, em função da dívida que ele contraiu, ele virou um escravo. Outras vezes, diante de determinadas situações, uma seca muito grave, uma enchente muito grave, e o cidadão ficava sem recursos para conduzir a sua propriedade, ele penhorava a si próprio ou algum membro da família dele. Se pudesse, através do trabalho dele, levantar essa penhora, ele continuava ali, como se não pudesse, ele era escravizado. E por último, o tipo mais comum do indivíduo virar escravo é prisioneiro de guerra. Agora mesmo estou lendo um livro muito interessante sobre Israel, e estou vendo que ao longo do tempo, cada vez que Israel era destruída, os israelitas eram levados como escravos para a Babilônia, para o Egito, para Roma. Então, cada batalha, cada derrota, quem perdeu, vira escravo. Então, era outra forma também do indivíduo adquirir o status de escravo. Então, a gente conhece muito o último tipo, né? Na África, as nações guerreavam umas com as outras, quem perdia virava escravo, depois era comercializado pelo vencedor. Então, as outras formas são mais raras da gente, né, conhecer. No Brasil, a escravidão começou porque Portugal descobriu o Brasil em 1500, dividido em capitanias hereditárias. O rei de Portugal permitiu cativar índio, o gentio, para o serviço. Então era uma coisa que considerou os indígenas entes humanos, não podendo ser reduzidos a cativeiro. Olha só que coisa curiosa, né? A escravidão de africanos já vinha há muito tempo, e africano, segundo a interpretação aqui, era diferente de índio. Os índios eram considerados puros, inocentes, né? Portanto, seres humanos, e não podiam ser cativados. E aí, um outro Papa, esse Papa Paulo III, ele criou essa proibição de cativeiro do índio para as terras espanholas. Mas, há pouco tempo, um outro Papa estendeu isso para portugueses também, né? E até que em 1570, o rei de Portugal, Dom Sebastião, aquele que estava na África e acabou morrendo, né? Deu uma lenda em Portugal, ele, em 1570, ele proibiu que índios fossem cativados para o trabalho pelos brancos. Então, terminou uma alternativa que os portugueses europeus tinham para mão de obra, para agricultura e para pecuária no Brasil. Aí só restou uma outra alternativa, né? Então, já que está proibido os índios, aí a ideia foi escravizar africano. E aí é interessante que os primeiros colonos, alguns colonos que vieram, já para poder tocar a sua capitania hereditária, que ele tinha ganho, né? Ele já trouxe uma massa de escravos africanos para poder tocar o seu negócio, né? E também já existia nas Antilhas, ali na Europa, na América Central, nas Antilhas, os espanhóis já estavam usando africanos para as atividades de mão de obra direta, né? E o pessoal descobriu que os africanos tinham uma maior adaptabilidade e uma flexibilidade ao trabalho do que o índio. O índio, por indolência, ele era difícil de se acostumar a um trabalho metódico, sistemático, organizado, né? Já o africano
ele tinha uma capacidade maior de se adaptar e também, por isso, ele era mais produtivo. E aí, então, foram iniciados os ciclos econômicos do Brasil. O primeiro ciclo econômico foi o ciclo da cana-do-açúcar, né? Então, no Nordeste brasileiro, a terra foi adequada, trouxeram a cana, começaram a plantar a cana, e durante o século XVII, o Brasil foi um grande produtor mundial de cana, e até em função disso, os holandeses acabaram invadindo o Brasil, ficaram no Brasil durante uns 30 anos, né, em Pernambuco e adjacências ali, exatamente para aproveitar essa riqueza que era o açúcar da cana, né? Muito requerido na Europa, e a Companhia das Índias Ocidentais invadiu o Brasil e começou a produzir cana. Depois que o ciclo da cana já estava terminando, diminuindo a sua importância, foi descoberto o ouro, principalmente em Minas Gerais. E aí, então, de novo, né, a mineração, a pesquisa do ouro, né, é um trabalho que exige uma mão de obra intensa. E aí, uma necessidade muito grande de importar africanos para que esse trabalho pudesse ser feito. E, por último, já no século XIX, um novo ciclo econômico desponta no Brasil, que é o ciclo da produção do café. O café também foi trazido de fora, se adaptou muito bem aqui ao Brasil, principalmente ao estado do Rio de Janeiro, né? E aí toda essa região serrana do Rio de Janeiro foi desmatada, plantação de café, e cidades, Vassouras, por exemplo, foi considerada a princesa do café, o maior produtor de café do Brasil durante o século XIX. E a lavoura do açúcar também é uma lavoura intensiva de mão de obra, necessidade de muita gente pela lavoura do café. Então, ele está vendo que a importação de africanos, na medida que os ciclos econômicos se sucediam, ela foi sendo muito demandada. Quem eram os autores? Quem estava nesse negócio do tráfico e da compra e venda de escravos? Então, um detalhe interessante: o papel do negro nesse processo, do africano nesse processo, foi muito ativo. Olha só, nos postos comerciais ao longo da África, onde eram feitos negócios de compra e venda de escravo, a figura do branco era pequena. Dizem que as estatísticas mostram que tinham 5, 10 brancos no máximo em cada escritório dele. O resto, todo o pessoal ali envolvido nesse processo de comercialização, era um africano. Então, o branco era só um pequeno grupo. A massa que administrava o negócio eram africanos mesmo. Outra coisa aqui. Os africanos compravam escravos dos exércitos. Então, o exército ganhava uma luta, então quem perdia virava escravo. Então, africanos compravam aqueles escravos para poder revender. Então, eram eles que iam buscar os escravos que iam ser exportados. Aí eram os africanos que transportavam os escravos para os depósitos, que, por sua vez, eram também administrados por africanos. Ele também ia lá e era ele que administrava aquele negócio. Eles transportavam os escravos para navios, e até parte da tripulação desses navios eram de africanos também, eram de negros africanos. Então, a gente está vendo que o papel do negro em todo esse processo é um papel muito intenso, muito forte. Eles predominavam nessas atividades todas. E também eram eles que forneciam suprimentos e água, né, para que as viagens pudessem ser realizadas, cordas, né, e todo o material necessário para que essa massa humana muito grande fosse transportada, né? E também, quem era o branco? Que papel tinha o branco nesse governo? Ele tinha um papel importante. Ele era o cliente, ele era o consumidor da matéria-prima. Mas todo o processo, basicamente, era conduzido pelo negro africano. Ele teve um papel muito forte de
não foi apenas um coadjuvante, ele teve um papel muito forte em todo esse processo de transformar no comércio da escravidão. Um detalhe que muitas vezes passa despercebido, né? Mas ele teve uma presença muito grande em todo esse aspecto. Agora, a partir de um determinado momento, a partir de 1830 por aí, a Inglaterra, que era a nação mais poderosa do mundo, ela começou a combater a escravidão. Falam alguns que eram por idealismo, né? Contra uma arbitrariedade enorme, tirar a liberdade de um cidadão, tornar esse cidadão um escravo, mas há também versões de que a produção de países baseada no braço escravo fazia com que o produto tivesse um preço final mais barato e, portanto, fosse muito competitivo. Então a Inglaterra se sentiu ameaçada, são versões, né? Nesse processo, e aí, então agora vamos fazer uma campanha muito grande por trás da figura da humanização, né? Vamos evitar essa alta competitividade desses países que usam uma mão de obra muito barata, que era a mão de obra escrava, né? Bom, então a primeira lei, os ingleses forçando o Brasil, que já era um país independente naquela ocasião, a acabar, porque eles, inclusive, eles tinham a maior frota do mundo e começaram a patrulhar as rotas de escravos e começaram a tomar esses navios negreiros e libertarem os escravos, embora não fosse uma guerra declarada, mas eles eram poderosos, eles não tocavam. E aí, aí o Brasil criou em 1831 a primeira lei que terminava com o tráfico. A partir de 1831 está proibido importar escravos da África. Mas como está escrito ali, todo mundo dizia que era uma lei para inglês ver, porque foi para atender os ingleses, mas ninguém levou o negócio a sério, a coisa não era vigiada, ficou tudo como estava, apenas cria uma lei de fachada para evitar a importação de escravos. Aí, tempos depois, já em 1850, aí sim, veio a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de negros da África para o Brasil. Então, essa lei, em princípio, não se podia mais importar escravos da África do Brasil. Agora, para vocês terem uma ideia, quando essa lei foi criada, em 1850, o Brasil já tinha importado 4 milhões de escravos africanos. E o pessoal, há um cálculo de que os escravos exportados para toda a América eram cerca de 10 milhões. O Brasil, 4 milhões. O Brasil pegou 40% do volume de escravos transportados da África para fora, né? E o segundo maior importador eram as colônias inglesas da América, que importaram 2 milhões. Quer dizer, o Brasil, importando 4 milhões, ele importou o dobro dos escravos que foram importados pelas colônias inglesas da América, né? Ou seja, 40%, quase metade dos escravos importados vieram para cá, do Brasil, né? Bom, aí com a importação de escravos interrompida, depois de 1850, aí o que aconteceu? A cultura da cana no Nordeste começou a ficar não muito interessante, não muito produtiva, não muito rentável, e aí, naturalmente, como o Sul crescia, as atividades da exploração do ouro em Minas Gerais e depois o ciclo do café no Rio de Janeiro, houve uma migração interna. Senhores de escravos do Nordeste e do Norte foram vendendo escravos para o Sul, para o Sudeste, né? Então, olha só, uma estatística lá está dizendo o seguinte: de 1867 até 1874, o Nordeste, que tinha uma população de 774 mil escravos,
ele passou para 435 mil. Quer dizer, ele diminuiu 339 mil. E o Sudeste, que tinha, nessa época, 645 mil, passou para 809 mil. Cresceu 164 mil. Então, isso é uma evidência clara. Está proibido importar escravos da... Bom, sempre se fala que, apesar da proibição, aqui e ali havia contrabando. Alguns cidadãos continuavam correndo um risco enorme, porque o patrulhamento ficou muito grande, mas falam de cidadãos que tinham propriedades imensas, que iam desde a costa do mar até a serra, onde eles tinham as fazendas de café, e continuavam recebendo escravos, contrabandeados, e depois então levavam esses escravos para Brasil. Mas, inclusive, falam de casos até de um cidadão muito importante, que foi até indicado para um cargo importante, mas que o imperador, Dom Pedro II, não aprovou, porque havia boato de que ele era contrabandista de escravos. Ele continuava burlando a lei e fazendo contrabando de escravos, né? Contrabando. Então, outro detalhe interessante é que, com a escassez da mão de obra, o preço dos escravos triplicou. Então, o que a gente vai ver um pouco adiante é que, né, é como em toda economia, né? Mais procura do que oferta, portanto, o preço sobe. Então, o preço do escravo triplicou nesse período aqui. Então, ainda, né, a gente sentindo que, por outro lado, né, é preciso a gente considerar que no século XIX, o Brasil já ganhava um certo progresso, né? O imperador era um indivíduo muito intelectualizado, muito conectado com as elites europeias, né? E mesmo o povo brasileiro, de uma maneira geral, ascendia a níveis culturais elevados, né? E esse pessoal, de uma maneira geral, abominava a escravidão, né? Achava aquilo um crime tremendo, que era, de certa forma, mantido até pelas leis. As leis permitiam todo esse comércio e tal, né? Bom, então, o preço dos escravos subiu nesse período. Agora, um depoimento aqui, Dom Pedro II, pessoalmente, ele era contra a escravidão. Agora, imaginou o papel dele. Ele era o chefe supremo, era o líder do país. Ele, pessoalmente, era contra a escravidão, tanto que ele não tinha escravos. Claro que o palácio tinha escravos, mas os escravos eram do governo. Mas ele, pessoalmente, ele não tinha escravos. Agora, ele não podia manifestar publicamente que ele era contra a escravidão, porque o sustentáculo econômico do país era a mão de obra escrava. A mão de obra escrava, ela foi fundamental em todos esses ciclos econômicos que o Brasil passou, né? Na cana, na mineração e no café. Basicamente, a mão de obra era escrava. E Dom Pedro II, ele era contra, mas ele sabia que toda a economia brasileira estava fincada na mão de obra escrava. E se aquilo fosse abolido, podia ter sérias consequências econômicas para o país, né? Então, ele não falava, não tinha escravos, mas ele pessoalmente, aqui e ali, nos círculos mais íntimos, ele manifestava que era uma coisa abominável, que precisava, era um problema que precisava ser resolvido. E a ideia era uma solução gradual do problema. E aí a gente já viu que o gradualismo apareceu. Primeiro, proíbe a importação. E depois, outras leis complementares vieram para tentar, dentro de um certo período de tempo, acabar com a escravidão. Aí, uma coisa muito importante. Olha só, a maior democracia, uma das maiores democracias do mundo, naquela ocasião, era os Estados Unidos. Desde a independência americana, as 12 colônias, um processo de democratização muito intenso, e também tinha a sua economia, principalmente do sul, onde era uma atividade mais agrícola, baseada no braço escravo. E então, aqui no Brasil se dizia, enquanto os Estados Unidos tiverem escravo, ainda a gente está mais ou menos, né, amparado, porque a grande nação também tem um braço escravo. Mas aí, em 1865, Abraham Lincoln, presidente americano, conseguiu a 13ª emenda
no Congresso, e aí foi abolida a escravidão nos Estados Unidos. Antes disso, ela não foi uma coisa que veio com facilidade, não. Porque o norte, mais industrializado, mais europeizado, né? Menos dependente da mão de obra escrava, norte-americano, né? Norte dos Estados Unidos, ele era contra a escravidão, a maioria, as elites eram contra a escravidão. Mas o sul dos Estados Unidos era extremamente dependente da mão de obra escrava, né? Porque era extremamente agrícola, a produção agrícola do sul dos Estados Unidos, né? E aí houve até uma guerra que matou mais de 1 milhão de americanos. A guerra da secessão durou 5 anos e foi uma coisa terrível, a guerra do norte contra o sul, e exatamente por isso, o sul queria se separar dos outros estados para manter ainda a escravidão, e o norte foi contra isso, e houve a guerra da secessão, 5 anos, 1 milhão de mortos, né? Mas acabou a ideia do norte prevalecendo, Lincoln prevaleceu, e a 13ª emenda. Isso aqui já foi uma grande conquista, porque a grande nação do norte se libertou do processo de escravidão. Agora, pouco tempo depois, 5 anos depois, em 1870, a Espanha declara livre as crianças e alforria escravos com mais de 60 anos. Então, a gente vai ver adiante, né? A lei do ventre livre é de 1871, um ano depois, a lei do ventre livre. E a lei do sexagenário é de 1885, parece que uns 3 anos da... Mas a Espanha se antecipou bastante, né, nesse aspecto aqui. A América Espanhola está envolvida aqui, né? Inclusive, eu acho que antes do Brasil, o penúltimo a liberar os escravos foi Cuba, dentro das colônias espanholas aqui na América do Sul. Bom, isso é uma coisa muito interessante. Em 1869, a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai, na guerra contra o Paraguai, o comandante das tropas, depois de Caxias ter se afastado, foi o Conde D, marido da princesa Isabel, passou a comandar a Tríplice Aliança. Em 69, a Assunção foi capturada, e aí quando a vitória sobre os paraguaios, não a vitória final, que ainda ia terminar com a morte do Lopes adiante, mas ali praticamente era só a guerrilha, porque o grosso da batalha estava resolvido. O Conde D, né, que era o marido da princesa Isabel, liberta os escravos do Paraguai. No Brasil ele não tinha libertado nada, né? Mas ele foi, durante a guerra, ele era o comandante. Em 69, olha só, quase 20 anos antes do Brasil ter abolido a escravatura, o marido da princesa Isabel aboliu a escravatura no Paraguai, né? E com isso foi um baque muito profundo, porque a economia do Paraguai nunca mais se reabilitou, né? Porque o traço, né? A mão de obra foi liberada, né? Agora, 71, a lei do ventre livre. Olha só, também é uma lei não muito bem compreendida. A lei do ventre livre, filho de escravo agora está libertado. Não é bem assim, não. Tinha algumas condições. Olha quais são as condições. Filho de escravo, nascido no Brasil, teria liberdade dentro das seguintes condições. Não era uma liberdade total, não. Era o seguinte: primeiro, o proprietário, isto é, o dono da escrava que teve o filho, e portanto dono também da criança, era obrigado a criar a prole junto dos seus pais até a idade de 8 anos. Então, a criança nasceu, é ventre livre, mas vai ficar 8 anos junto com os pais na senzala, uma vida de escravo. Ele era livre apenas no papel, porque ele ia ficar na senzala junto dos pais como se fosse um escravo. Outro, quando ele completasse 8 anos, aí o proprietário podia entregar o menor ao Estado, e o Estado então fazia uma indenização de 600 mil réis. Ou ele não fazia isso e tinha o direito de ficar usando aquele menor de ventre livre até os 21 anos. E era isso que a maioria fazia. Ninguém entregava o menino
por 8 anos, por 600 mil réis, e ficava usando até 21 anos. Quer dizer, você vê, até aqui no Brasil, no interior do Brasil, né, nas famílias agrícolas, as crianças às vezes nem vão ao colégio para poder ajudar o pai na lavoura, né, e o negócio começa cedo, 8, 10 anos, está todo mundo lá capinando, ajudando. Então era mão de obra do filho de escravo, que estava de ventre livre, já, né, começava a trabalhar desde a mais tenra idade. Agora você tem uma ideia da adesão das pessoas à lei do ventre livre, é o seguinte, ó, aqui, bom, em 1880, a Espanha aprova a abolição da escravidão. Então, em 80, acabou. Antes, a gente tinha visto ali, era crianças e idosos. Agora, em 1880, a Espanha declarou, mas eu acho que ela disse que está declarado, mas o indivíduo ia ficar obrigado a trabalhar por mais 8 anos. Você está livre, mas você vai continuar trabalhando por uns 8 anos para o seu antigo patrão. Ainda tinha um, né? Talvez fosse uma forma gradual de passar, porque ele está livre, todo mundo vai embora, o sujeito perde toda a força de trabalho da noite para o dia. Como é que fica, né? Agora, aqui, olha só, em 1882, tanto 11 anos após o ventre livre, que é de 1871, né, apenas 58 crianças em todo o Brasil haviam sido entregues aos tutores. Os fazendeiros utilizavam como cobra cativa. Ninguém entregava um menino de 8 anos para receber os 600 mil réis. Ficava com ele, só 54 entregados. Você vê que é uma lei que não funcionou no Brasil inteiro. Uma população de milhões de escravos, talvez não os 4 milhões mais, mas bota milhões aí. Só 54 resolveram entregar as crianças para receber os 600 mil réis. Agora aqui uma coisa muito interessante, que talvez poucos também saibam disso. Em 1884, o Ceará e o Amazonas aboliram a escravatura. Então, eles não tiveram, como em Pernambuco e em outra parte do Nordeste, uma atividade agrícola tão forte quanto a indústria canavieira, né? Do açucareira. Então, não tinha muito escravo. E aí, em 84, portanto, 4 anos antes da Lei Áurea, eles aboliram a escravatura lá no Amazonas e no Ceará. Em 85, veio a lei dos sexagenários. Os idosos, e aí é outra coisa que é criticada. Os idosos estão liberados, mas olha só, exatamente no momento em que eles mais precisavam de proteção, já velhos, cansados, doentes, e aí entregue a sua sorte, né? Então, é outra crítica que se faz também no sistema, é que, diferentemente do que foi feito nos Estados Unidos, quando a escravidão foi abolida, foi criado um órgão para, de certa forma, ajudar a reempregar, redirigir, reorientar. No Brasil, nada disso aconteceu, né? Aqui, a partir de 1886, também começaram a aparecer no Brasil alforrias sob condições. O cidadão alforriava, mas ele dizia: você está livre, mas vai, com contraprestação, vai trabalhar comigo. De 2 a 5 anos, tinham vários contratos desse tipo. Eu te libero, você está livre, mas você vai ficar aqui comigo, né, uns 2 ou 5 anos até eu. Né? Então, houve um volume muito grande de alforrias desse tipo aqui a partir de 1886. É outro processo, né? As pessoas pressionadas, né, pelas elites. E uma das coisas que eu não mencionei aqui, é que aquela minha surpresa e aversão com aquela maneira, né, da escravidão no Brasil, muito influenciada também pelos livros do Castro Alves. Quem já leu Navios Negreiros, né? Quem já leu, né, Vozes da África, é um negócio realmente, qualquer jovem que leia um livro desse, ele fica empolgado, né, contra aquela situação e querendo reverter os fatos, né? Então gradualmente as coisas estão se encaminhando, até que em 1888, no dia 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea e foi feita a abolição da escravatura. E, olha só, nesse momento, as estatísticas dizem
que havia só 700 mil escravos. Aqueles 4 milhões que entraram foram diminuindo, o tráfico sendo proibido, sendo libertado, 700 mil escravos ganharam a liberdade com a Lei Áurea. Agora uma comparação aqui. Em 1822, na independência, o Brasil possuía 1.500.000 escravos, que representavam 40% da população. Em 88, quando a Lei Áurea foi promulgada, os 700 mil escravos representavam 5% da população. Então, quer dizer, esses processos graduais de abolição da escravatura, né? Tráfico, ventre livre, sexagenário, não é? Eles foram aos pouquinhos diminuindo a população de escravos no país, né? Então, de 40% em 1822, 66 anos depois, representavam 5%. E aqui uma coisa também curiosa que eu botei aqui para a gente conversar, que pouca gente sabe, é do refluxo da escravidão. O que é isso? É o seguinte, um escravo que tinha uma profissão, carpinteiro, pedreiro ou uma outra profissão qualquer, ele era alugado pelo senhor dele para uma igreja, um cidadão para construir a casa, entendeu? E havia senhores que diziam o seguinte: olha, você trabalha para mim das 8 da manhã às 6 da tarde. Isso aqui eu vou cobrar. Agora, o que você trabalhar depois disso é seu. Alguns tratos desses eram feitos. Então aquele indivíduo, que era um profissional, ele ia trabalhando, juntava um dinheirinho, comprava a liberdade dele. Chegava o patrão dele e comprava a liberdade dele. Continuava, agora já como um homem livre, trabalhando, fazia um pé de meia, comprava a mulher. Depois comprava o filho e acabava, se continuasse com alguma coisa, alguns voltaram para suas terras na África. É o chamado refluxo. Teve o fluxo, que foi a vinda, e teve o refluxo. A esse propósito eu gostaria de ler aqui um trechinho para a gente ver aqui essa ideia do refluxo. E foram para o Golfo de Benin, lá é a cidade de Lagos, na Nigéria, porque houve um período em que houve um fluxo muito grande do Golfo de Benin para a Baía de Todos os Santos, né? Do Golfo de Benin para lá. E esse pessoal aqui é que voltou lá para... Então aqui, nesse trecho, diz o seguinte aqui: esses africanos que tinham vivido no Brasil retornaram para a África, não mais escravos, como tinham ido para o Brasil, mas brasileiros, entre aspas. Quer dizer, africanos abrasileirados, pelo contato com a natureza, o meio e a cultura já vigorosamente mestiça desta parte da América. Esses africanos e descendentes de africanos, tendo vivido no Brasil, principalmente na Bahia, voltaram para a África com costumes, hábitos, modos de vida que tinham adquirido em terra estrangeira, aos quais se tinham ligado para sempre. Eles retornaram à África abrasileirados, abaianados, aportuguesados nos seus diversos hábitos, gostos, costumes e até mesmo nos vícios. Eles levaram para a África o gosto pela farinha de mandioca, pela goiabada, pelas comidas brasileiras, pelos hábitos brasileiros. Perpetuaram na África devoções como a do Senhor do Bonfim e festas, com danças e cantos muito brasileiras, já mestiçadas. Então, tem mais esse retorno aqui é pouco conhecido. Aí, assim, os brasileiros vivem também como conforto e têm casas bem construídas e bem mobiliadas, enquanto que os outros vivem atolados na ignorância e na pobreza, vivendo em cabanas sujas e em ruínas. Então, um detalhe que é apontado, não sei onde, é o seguinte: o negro africano que vinha para o Brasil e se abrasileirava aqui. Ele aqui passava a seguir a religião católica. Ele era batizado, seguia a religião católica. Ele ganhava uma profissão. Ele era carpinteiro, era pedreiro, era um especialista em qualquer coisa.
Então, quando ele voltava, depois de ter feito um pé de meia, comprado a sua liberdade, quando ele voltava para a África, ele voltava numa posição social mais elevada, bem acima dos conterrâneos dele que tinham ficado por lá, porque ele era católico, né, tinha uma profissão e sabia como explorar a terra, coisa assim, né, e tinha um certo recurso que, para a volta, etc. Construíam casas no estilo de casas brasileiras, né, e ainda hoje menos, né? Mas falam que Lagos, na Nigéria, não mais, hoje não, até recentemente havia famílias dos Santos Silva, que eram pessoas que até falavam um pouquinho de português, que o avô tinha, não eram, mas já eram completamente aculturados lá de volta, né? O campo, 10 ou 12 milhas em torno de Uidá, a cidade lá, é muito interessante, o solo é bem plano, e em diversos trechos cultivado pelos que retornaram do Brasil, como já disse. Soube que muitos dentre eles haviam sido expulsos de lá porque se tinham metido numa tentativa de revolução de escravos. Foi uma revolta dos malês, que eram os escravos, acho que de origem muçulmana, lá na Bahia, que foram, né, acabaram, que se revoltaram contra o Senhor. Eles são, de longe, o povo mais industrioso que já encontrei, esse depoimento, né? Diversas fazendas magníficas, a 6 ou 7 milhas de Uidá, estão em bom estado de cultura. As casas são limpas e confortáveis, e estão situadas nos mais belos pontos que a imaginação pode pintar. É muito agradável encontrar inesperadamente uma casa onde se é recebido à moda europeia, e nos pedem para aceitar o refrigerante. Invariavelmente, verifiquei que essas pessoas tinham sido escravas, o que parece provar que para essa região a escravidão não deixa de ter os seus bons e maus efeitos. E por último aqui, imagine se a gente fique sabendo essa ideia do refluxo, chegavam todos os anos, todavia regularmente à Baía de Benim, famílias de africanos emancipados do Brasil. É o que constatava o tenente de corveta Gelé, no relatório do Ministério da Marinha francês. Os negros do Brasil são antigos escravos originários do Golfo da Guiné, que após terem sido libertos ou comprado a própria liberdade, vieram fixar-se em Porto Novo. Quase todos são titulares de passaportes visados regularmente pelas autoridades da Bahia, pois essa província, que sempre demandou muitos trabalhadores ao tráfico, é a que mais tem feito para obrigar os escravos que se tornaram livres a retornar ao seu país. Não há navio chegando da Bahia que não repatrie alguns. Então, isso é um detalhe pouco conhecido, né? Que escravos brasileiros, bem-sucedidos, e recompraram a sua liberdade, ainda ligados à terra, às suas tradições, voltam, mas voltam com status maior, né? E viram uma elite, onde eles voltam lá bem acima abaixo dos europeus, eram eles que eram católicos, tinham dinheiro e tinham profissões, né? Então, esse é o refluxo dos escravos. Eu conheci. Bem, agora eu vou compartilhar com vocês realmente uma pesquisa. A gente não tem muito tempo para fazer, mas isso que está aqui é o livro de compra e venda de escravos, que tem como o livro tem aqui na primeira página essa informação aqui, é o que eu passei para cá. Livro de compra e venda de escravos. Este livro há de servir para notas do juízo de paz dessa freguesia da aldeia de São Pedro, termo de Cabo Frio. Tem 50 folhas, numeradas e rubricadas por mim, com a minha rubrica, Vieira. De que uso? Aldeia de São Pedro, 14 de janeiro de 1877, o presidente da Câmara Municipal, Joaquim Marinho Vieira. Esse é presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio, porque São Pedro da Aldeia não era independente ainda nessa ocasião, só foi ser independente em 1892, e era um termo que pertencia a Cabo Frio. Então, aqui são compra e vendas de escravos, né? Depois a gente vê um bocadinho mais, mas eu fiz o seguinte, eu fiz um trabalho de... O que tem aqui dentro? Aqui dentro tem, no período de 14 de janeiro de 1877 até 28 de agosto de 1880, esse livro pegou 3 anos, 7 meses e 14 dias, foram feitas 79 escrituras de compra e venda de escravos, e foram vendidos 157 escravos, e por sexo, 76 homens e 81 mulheres. Mais tarde eu leio
uma escritura, para a gente ter uma ideia de como é que a coisa funcionava, né? Então, é o que está nesse livro. Também, distribuição por idade, né? De 0 a 10, 33, de 11 a 20, 38, de 21 a 30, 35, de 31 a 40, 25, de 41 a 50, 18, e de 51 a 60, 8. Então, a moda, né, o aluno de maior frequência é 38, com 11 a 20, mas a média cai aqui, 26 anos mais ou menos de idade, a média da idade dos escravos que foram negociados nesse período que está aí, né? E aqui, também, naturalidade, aqui está dito, 8 eram da África, 3 eram de nação e da província do Rio, 146. Serviço, basicamente serviço doméstico, ou da roça, a maioria da roça, e depois carpinteiro, né? Agora, em matéria de nação, também tem uma coisa aqui interessante para a gente ver aqui, é o seguinte, aqui a escritora, que é Mary Carrasco, Na Vida dos Escravos no Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: no século XIX, as principais divisões dos escravos no Rio estavam baseadas no lugar de nascimento, África ou Brasil. Parênteses. Censo de 1849, tabela 3C. Uma vez feita essa primeira distinção, os senhores de escravos prosseguiam de forma diferente na classificação da sua mercadoria, entre aspas. Eles separavam os escravos brasileiros por cor, ao passo que os africanos eram classificados por local de origem, uma vez que, da perspectiva dos senhores, todos os escravos africanos eram negros. Um cativo brasileiro poderia ser Antônio Crioulo ou Maria Parda, enquanto os africanos seriam Antônio Angola ou Maria Moçambique. Os escravos ameríndios, nascidos no Brasil, eram classificados pela cor ou origem tribal, dependendo da política governamental em relação à escravidão indígena. Embora reconhecesse que índios e africanos vinham de nações diferentes, os senhores de escravos em geral ignoravam as origens regionais dos escravos brasileiros. Em poucos casos, a origem provincial assumia precedência, mas para a maioria deles a cor era a sua nação, né? Ali de nação, né? No Rio do século XIX, as principais nações brasileiras eram a crioula, a parda e a cabra. Escravos crioulos e pardos mantinham identidades e comunidades tão separadas uma das outras quanto das nações africanas, só para ter uma ideia do que aparece de nação ali, né? Então, a grande maioria, eu não carpinteiro tinha um ou dois só. Agora, da roça era a maioria era da roça ou do serviço doméstico. E aqui eu fiz uma tabelinha por preço, quanto custava um escravo que tivesse entre recém-nascido e 10 anos. Homem, o preço maior encontrado é 1,6 conto. O preço menor, 1,2 conto. E o preço médio, 1,4 conto. O que é isso? 1,6 conto, 1,4 conto. Como é que a gente pode ter uma ideia de valor? Era muito dinheiro. A Casa dos Azulejos, que está ali, ela foi vendida em 1892 com todo o seu mobiliário, porteira fechada, e era uma casa de luxo com mobiliário de luxo. Ela foi vendida por 5 contos de réis em 1892. 5 contos de réis, terreno enorme, uma casa muito bem construída. Então um escravo custava 1,6 conto. Quer dizer, era um terço, era um investimento muito grande, não era qualquer um que podia ter o escravo, não, né? Então, aí vai, né? E aqui mulheres, de 0 a 10, 500 mil réis. 500 mil réis, então, o pessoal discute muito que o trabalho da mulher é menos remunerado que o trabalho do homem, nas empresas e cargos iguais, né? E assim também, já naquela época, a mulher valia menos do que o homem, porque basicamente o trabalho requeria força, era trabalho braçal, era pegar na enxada ou fazer força, né? E indiscutivelmente o homem tem mais músculos, ele é mais o trabalho braçal do que a mulher. Está mudando. A menos quando ela chega na idade fértil sexual. Com a idade? Entre quanto? Ó, a
A partir de 11 até uns 30 anos. Os preços são parecidos. Sobe. O maior é um conto 300 e um conto 400. E aqui um conto 600 e um conto se aproxima bastante. Mas assim mesmo ainda está um preço mais elevado, né? Então nós temos uma ideia do valor de um escravo. Não era barato, era alguma coisa muito elevada, né? Então eu escolhi uma escritura aqui para a gente ter uma ideia do teor. Né? Porque as escrituras estão aqui ainda, o livro original, né? Tem os selos do tempo do Império, assinado o comprador e o vendedor. É como se fosse a escritura de um imóvel feita no cartório. Uma ideia do teor da... Peguei 2 documentos aqui. Estão ali? Não. Tinha posto aqui dentro. Para ter uma ideia do teor. E também peguei... Será que eu vou ficar devendo? Eu botei aqui dentro. Ah, está aqui. Essa aqui é uma escritura de compra e venda. Eu fiz até mais de uma cópia. Essa fileira pode ficar com essa fileira pode ficar com essa primeiro, a outra lá e a outra aqui. Só para ter uma ideia, uma eu vou ler, né? Então olha só, vocês veem como a escritura é muito parecida com uma escritura de um imóvel. Escritura de venda de um escravo que faz Antônio José Monteiro Torres a José Alves Vieira Bittencourt Júnior na forma abaixo. Saibam quanto esse público instrumento de escritura de venda de um escravo vire, que no ano de nascimento de nosso Jesus Cristo, de 1877, aos 9 dias do mês de novembro do dito ano, neste arraial da freguesia da aldeia de São Pedro, termo de Cabo Frio, no meu cartório, perante mim, tabelião da mesma freguesia, compareceram partes justas e contratada, de uma como otorgante vendedor Antônio José Monteiro Torres, e de outra como otorgado comprador José Alves de Vieira Bittencourt Júnior, todos moradores desta freguesia, reconhecidos pelos próprios de mim dito tabelião e das 2 testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, do que dou fé, perante as quais, por ele, otorgante vendedor Monteiro Torres, me foi dito e declarado que é senhor e possuidor do escravo Francisco, cor preta, 31 anos de idade, consta da matrícula, solteiro e do serviço da roça, que foi matriculado pelo finado Joaquim José de 1872. Joaquim José Pinheiro, e hoje pertence ao otorgante por adjudicação em 24 de setembro de 1870. Então, a partir de um determinado momento, para controlar o contrabando, evitar o contrabando e tudo, todo cidadão que tinha um escravo era obrigado a matricular esse escravo, porque era uma forma de controle. Porque quem não tivesse matriculado era contrabando, porque não estava dentro. Então, essas coisas tinha que ser feita. Então, foi matriculado e hoje pertencente ao otorgante por adjudicação, em 24 de setembro de 1872, na coletoria de Cabo Frio. Era lá na coletoria de Cabo Frio que o cidadão registrava e pagava alguma coisa lá, né? Província do Rio de Janeiro, sob o número de ordem na matrícula 5.448 e na relação 2, cuja matrícula foi apresentada por certidão e dou fé, do qual o escravo Francisco faz venda, como por esse instrumento vendido tem ao otorgado Bittencourt Júnior, por preço e quantia de 1 conto e 450 mil réis, que declarou ele, otorgante, já haver recebido do otorgado em moeda corrente, e por isso lhe dá plena e geral quitação da quantia recebida, para nunca mais lhe ser pedida por ele, otorgante, seus herdeiros ou pessoa alguma. Agora, presta atenção nesse trecho que eu vou ler aqui agora. E traspassa, desde já, toda a posse, domínio, senhorio, direito e ação que no mencionado escravo Francisco tinha, na pessoa do otorgado José Alves Vieira Bittencourt Júnior, para que o goze e possua como seu que é e fica sendo. Olha só, que coisa, né? Como se fosse um animal, né? Para que goze e use como coisa sua que é e que fica sendo, de hoje em diante. E pelo mesmo otorgado foi dito que aceita a presente escritura na forma dela, e logo me foi entregue o conhecimento de meia cisa. Meia cisa é um imposto de transmissão, né? Se chamava cisa. Paga
que se achava sob o número 7 da quantia de 20 mil réis, pago em 30 de outubro próximo passado, na coletoria de Cabo Frio, província de Janeiro. E igualmente foi pago o selo proporcional da quantia de 2 mil réis, como se vê na estampilha abaixo. Aqui está o selo, 2 mil réis, aqui está aqui o selo de 2 mil réis. Né? E de como assim o disseram, de que dou fé, me pediram esse instrumento que escrito e lido, aceitaram e assinaram com as testemunhas presentes, João Manuel de Abreu e Antônio Francisco das Chagas, maiores em idade, reconhecidos de mim, Felicíssimo Leocádio de Melo, tabelião que escrevi, pagou 10 mil réis, 9 de novembro de 1877. Antônio Zé Monteiro Teiro, Zé Aldo Franco e as duas testemunhas. Então, era uma escritura como se fosse a compra de um imóvel, né? Você vê que era tão valioso que requeria uma escritura. Você não vender uma manada de boi, alguma coisa assim, não faz escritura pública, mas para vender um escravo faz escritura pública. Agora, outra coisa aqui é interessante aqui, carta de alforria. Encontrei uma carta de alforria e aí eu vou ler a carta de alforria. Registro de carta de liberdade na forma abaixo. Dizemos nós abaixo assinado, Manuel José Vieira e minha mulher, Dona Ana Angélica de Jesus, que entre os mais bens que possuímos, é bem assim uma pardinha, de nome Maria Timótea, regulando 6 anos de idade, filha de nossa escrava Maria, parda, já falecida, a qual pardinha, Maria Timótea, concedemos liberdade gratuita pelo amor de Deus, a fim de que de hoje em diante seja tida e a vida tão livre como se nascida tivesse de ventre livre, podendo gozar de sua liberdade onde lhe convier, e para a guarda de seus direitos mandamos passar o presente título de liberdade ampla, escrito por João Pedro Faria, que assina rogo da libertadora por ela não saber escrever, à vista do libertador, que assina de seu próprio punho com as testemunhas presentes também abaixo assinado. Frecheiras, 23 de janeiro de 1868, Manuel José Vieira, a rogo da senhora Dona Ana Angélica de Jesus, João Pedro Faria como testemunha, então era assim que aí a pessoa de posse desse documento podia, ser um cidadão livre, receber uma carta de alforria, né? Então, pessoal, era esses os detalhes que eu queria trazer para vocês aqui, uma breve, né, história da escravidão, depois no Brasil, o processo, né, e alguma coisa de São Pedro da Aldeia. É importante dizer aqui também o seguinte: São Pedro da Aldeia era uma reserva índia. Em 1617, os padres da Companhia de Jesus pediram terras para fazer uma aldeia de índio para ajudar na defesa de Cabo Frio. O capitão mor de Cabo Frio deu a sesmaria, essa, que é mais ou menos o tamanho do município hoje, mas reservou um pouco maior, a terça parte dessa sesmaria para os jesuítas. Os jesuítas, na parte deles, fizeram a fazenda de Campos Novos, e na terça parte que era deles, jesuíta. E como os jesuítas eram administravam bem as suas propriedades, muito provavelmente o negro escravo já entrou para trabalhar na fazenda de Campos Novos, desde aquela época mas não na cidade. 3 europeus que passaram por São Pedro da Aldeia em 1800 e pouco e fizeram uma descrição da cidade, não falam da presença do negro na aldeia. Só morava índio aqui e branco era só o padre, né? Mas aí, a partir de 1850, talvez um pouquinho antes, foi criada a chamada Lei de Terras. A Lei de Terras acabou com a sesmaria, e a partir dali a compra da propriedade, a aquisição da propriedade, só através de compra. E como acabou a Lei de Terra e tinha muita terra em São Pedro da Aldeia devoluta, os índios usavam apenas aqui mais um pedacinho para a sua própria subsistência, o homem branco, apesar da terra do índio ser preservada, ser conservada, havia um desembargador dos índios que tomava conta disso. Começaram a fazer requerimento para aforar terra, pegar a terra dos índios, pagava um foro, uma parcela anual, e ele podia cultivar aquela terra dele ali.
Então ele não tinha propriedade, ele tinha a posse, a terra era aforada. Aquele dinheiro que ele pagava ia para a conservatoria dos índios e era para ajudar os índios pobres e doentes e também manter a igreja, né? Mas com o tempo, então, o homem branco foi entrando, porque a cidade de Cabo Frio foi crescendo, foi sendo necessário terra para produtiva, né? Aí veio o ciclo do café. São Pedro da Aldeia já durou pouco. São Pedro da Aldeia veio no final do ciclo do café e a terra não era tão adequada quanto a terra da Serra, Vassouras, Piraí, aquela zona toda do café, né? Então a presença do homem branco, ela se manifestou de uma forma expressiva em São Pedro da Aldeia praticamente em torno de 1850. Até aí não tinha branco, né? As terras eram dos índios, o branco não podia tirar madeira, não podia pescar, não podia caçar, era uma reserva, né? Houve muita briga, mas era isso. Mas a partir de que a terra começou a ser liberada para o homem branco, o homem branco começou a trazer um braço escravo. Então a presença do negro em São Pedro da Aldeia, a não ser na fazenda de Campos Novos, ela é bem recente. Ela é da metade do século XIX, 1850, por aí em diante. Antes disso, não tinha nem branco, nem negro em São Pedro da Aldeia. Eram os índios que moravam por aqui a região. Então, a presença do negro em São Pedro da Aldeia ela é bem mais tardia, né? Mas ela é definitiva, né? Porque nesse pequeno surto do café em São Pedro da Aldeia, uma massa grande, você vê, em pouco tempo a gente teve aqui numa estatística, em 3 anos foram comercializados 157 escravos, em 3 anos, compra e venda, né? Quantos livros desses existirão? Outro detalhe interessante é que agora mesmo no livro 1889, daquele nosso amigo que escreveu 1808, 1822, agora escreveu 1889, ele menciona uma coisa que a gente ouve falar, que deve ter algum fundamento histórico. Quando Rui Barbosa, ministro da Fazenda, logo no início da República, assumiu, mandou queimar esses livros todos, mandou sumir, tudo quanto era livro, porque aqui tem quanto foi vendido o escravo. Isso quer dizer o seguinte, ele temeu que o cidadão entrasse com uma ação contra o Estado para ter indenização. Eu tenho um escravo que eu comprei por 1,600. Você gratuitamente libera esse cidadão. E eu, como é que fico? Você me deve alguma indenização. Então, os livros de compra e venda de escravos e registros, principalmente esse que fala em preço, né? Segundo ali, foram todos queimados, rasgados, sumidos, né? Para evitar coisas desse tipo, porque foi dentro do Estado de Direito, foi uma arbitrariedade, né? Como é que você pode liberar, pegar um bem meu e não me dar nada em troca? Olha, hein? Quando confiscou a caderneta, ali, né? Alguma coisa desse tipo, né? Então, era aqui eu também, é pouco conhecida, assim, retrato mais natural, né? Da princesa Isabel. Essa aqui é a princesa Isabel a Redentora, né? A gente vê muita coisa, mas esse aqui foi do Instituto Histórico, então é bem representativo, né? Uma coisa muito interessante, aliás, foi uma reação muito grande, tinha um grupo grande de políticos que era contra ela assumir, até pensaram no lugar dela, botar o neto mais velho de Dom Pedro II, filho da princesa Leopoldina, porque ela ficou muito carola, muito seguidora da igreja, porque ela passou 9 anos sem ter filho, e ela tinha que dar um filho para a sucessão, né? Então ela fez tudo, né? Para muita promessa, muita coisa, e ficou muito religiosa, e provavelmente ela, por isso ela, né? Deve ter alguma coisa desse tipo aqui, né? Condidê talvez tenha pegado dela também um branco, na linha de sucessão real da Casa da França, né? Um cara de altíssimo nível, devia, não é? Achar aquilo uma ignomínia, né? A exploração do homem pelo homem da forma que era feita, né? Então era isso aí, um depoimento, uma pesquisa. Meu avô tinha um sítio aqui em São Pedro da Aldeia, na Rua do Fogo, e ele era um pequeno proprietário,
O sítio tinha 10 alqueires, ele vivia daquele sítio, era um sítio pequeno, 10 alqueires. Como é que ele fez para ele sobreviver? Eu não vi nada que ele tivesse escravo. Eu não sei de que maneira ele tocava a propriedade dele. Mas mais tarde, como é que a coisa funcionava? Pessoas, não sei se haviam já relações de passado, pediam a ele para morar dentro da propriedade. Então ele construiu uma casinha simples dentro da propriedade e dava uma terra para a pessoa. Essa pessoa morava ali e pagava isso como? Dando 1 ou 2 dias na semana de trabalho. Então meu avô não pagava dinheiro a gente para trabalhar para ele. As pessoas moravam ali na casa, tinha um terreno, aí plantava abóbora, plantava batata doce, aipim, né? Criava galinha, criava um pouco no terreno e a casinha. E dava 2 dias na semana para meu avô. Era assim que meu avô... E essas pessoas criavam porco no Natal, né? Era assim. E aqui, se alguém quiser dar uma olhadinha de como é que é o livro, né? Como é que é, né? Bom, acho que é isso aí então. Agradecer ao Geraldo pela palestra, pela aula. Obrigado pela presença.